O candidato do PDT, Leonel Brizola, participou hoje em São Paulo da série de encontros com os presidenciáveis patrocinada pela Fiesp. Brizola disse que se o Plano Real continuar como está, logo o Brasil terá o Real Novo. O candidato do PDT, Leonel Brizola, passou a tarde falando para uma plateia de 100 empresários ligados à Fiesp. Brizola criticou os institutos de pesquisa, que, segundo ele, estão fazendo propaganda para Fernando Henrique Cardoso. Brizola também criticou o Plano Real. Vai vir aí o Real Novo, como veio justamente o Cruzado Novo, como veio o Cruzeiro Real. Nós estamos mudando de moeda. Na verdade, estabilizar todos nós queremos, combater a inflação todos nós queremos, nos livrar dela. Agora, isso foi feito de uma forma muito injusta para quem está em dificuldade, que é a maioria da nossa população. Nós ficamos com os preços de Nova York e com os salários da Nigéria. O candidato do PMDB, Orestes Quercia, passou o dia em São Paulo, a portas fechadas, dando os últimos retoques no programa de governo que será lançado amanhã. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, também não recebeu imprensa. Ele passou o dia em casa se preparando para o debate de logo mais na Associação Comercial. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, também passou o dia em São Paulo, mas evitou a imprensa para não ter que falar sobre o caso Bisol. Os partidos da Frente Brasil Popular adiam mais uma vez a decisão sobre o futuro do senador José Paulo Bisol na chapa de Lula. A demora na tomada de posição já provoca críticas abertas dentro da própria frente. A novela do candidato a vice já dura mais de um mês. E hoje o próprio candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou compromissos para participar de uma reunião decisiva. Mas foi também hoje que surgiu a primeira reclamação aberta sobre o impasse de manter ou afastar o senador José Paulo Bisol da chapa. O vice-presidente do PSB, partido do próprio senador, chegou no comitê de campanha distribuindo críticas. Primeiro chamou a atenção da imprensa pelo impasse. Depois disse que o PT está prolongando uma crise que parou a campanha. Além disso, deixou claro que o partido não aceita o afastamento do senador José Paulo Bisol na corrida pela sucessão presidencial. Eu acho que a sociedade desejaria que, ao invés de nós estarmos discutindo a existência de chifre e cabeça de cavalo, nós estivéssemos discutindo o poder do governo. E aí eu acho que a imprensa brasileira está cometendo um grave erro. Quer dizer, nós estamos abastardando o nível da campanha. Depois da experiência trágica que foi em 89, nós estamos perdendo uma oportunidade de discutir os problemas centrais do país. Nem o real nós estamos discutindo, porque estamos discutindo tão simplesmente a aposentadoria de um juiz com 30 anos de magistratura. Nós amanhã à noite, nessa reunião dos presidentes de partido, debateremos a situação eleitoral e as circunstâncias da questão do vice-presidente para um posicionamento comum, visto que no interior da frente, publicamente, tem surgido posicionamentos diferenciados. Pois é uma novela. Só fica para amanhã a decisão da Frente do Brasil Popular sobre o futuro do senador José Paulo Bisol, candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Carlos Chagas, qual é a expectativa dos petistas aí em Brasília? Rondino, a bancada do PT na Câmara, aqui em Brasília, dá como certa a substituição do senador José Paulo Bisol. Seria bom, por enquanto, a gente marcar a coluna do meio, mas a tendência é essa. Muitos deputados já querem a substituição de Bisol pelo vice-prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro. O vice-líder do PT, deputado Chico Vigilante, disse hoje que 3 outros deputados foram à reunião da direção do PT em São Paulo para pressionar pela saída de Bisol amanhã, durante o encontro entre os partidos que compõem a frente. Vários nomes estão sendo lembrados para substituir o senador José Paulo Bisol. O presidente do PSB, deputado Miguel Arraes, vem defendendo o nome do jurista Evandro Lins e Silva, mas boa parte da bancada do PT já está trabalhando no apoio ao vice-prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro. Os deputados do PT, sem constrangimentos, já dizem que o senador Bisol se transformou num estorvo para a campanha. Nós não estamos discutindo a questão da legalidade. O senador Bisol não praticou nenhum ato ilegal. Nós estamos discutindo a questão dos privilégios que existem para uma pequena parcela da sociedade brasileira. E ele se torna um estorvo a partir do momento que, ao invés de a gente estar discutindo as graves questões nacionais, tem que ficar a mídia o tempo todo atrás do Lula para justificar essas questões do senador Bisol.
Pois é, o PT está com aquela imagem que é velha, mas é oportuna. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O Lula, hoje em São Paulo, lavou as mãos. Disse que, para ele, o affair Bisol está encerrado, que ele não tem nada contra Bisol. Mas se amanhã a Frente Brasil, isto é, os partidos que integram a chapa Lula-Bisol, se a Frente Brasil resolver despachar, dar o bilhete azul para Bisol, a situação se complica. Afinal, o Lula manda ou não manda? O senador Bisol, é evidente, ele vai precisar renunciar para sair da chapa. Ele não pode ser saído mais pela lei eleitoral. Ele teria, então, que dizer: não quero mais continuar como vice do Lula. Será que ele diz isso? E se disser, será que ele sai calado? Será que ele não vai sair atirando? Afinal, na semana passada, toda a bancada do PT retirou as emendas ao orçamento que haviam sido feitas. E os rumores eram de que havia um superfaturamento naquelas emendas. Superfaturamento de que é acusado Zé Paulo Bisol nas suas emendas. Aqui para nós, o negócio está ruim para o lado do PT. Rondino. Pois é, Chagas, a não ser, não é verdade, que a renúncia já tenha sido combinada e estejam só esperando uma hora certa para realizá-la. Será? A Rede Manchete transmite daqui a pouco, às 10h30 da noite, o primeiro debate com os candidatos à presidência da República. O debate vai ser realizado na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Desde o final da tarde de hoje, o salão da Associação Comercial do Rio de Janeiro já estava pronto para o primeiro debate dos candidatos à presidência na eleição deste ano. Obrigado, Sapó. Agora eu fico com uma dúvida que eu quero passar aqui para o Vilas Boas, que é a seguinte: Vilas, o Lula, com essa provável ausência, ganha ou perde? Em primeiro lugar, eu acho que tem que se reconhecer que é absolutamente legítimo o direito do Lula, como candidato, decidir se comparece ou não ao debate. Isto é uma opção tática que geralmente se inspira na assessoria do candidato, que avalia as conveniências e vantagens do comparecimento da ausência. Inclusive, isso é uma tática que tem exemplos recentes, né? Como, por exemplo, do Collor. O fato de ser legítima não quer dizer que seja correta. A candidatura do Lula está, evidentemente, atravessando uma fase de turbulência e está conseguindo dificultar uma trajetória que parecia tão tranquila. Até pela dificuldade de que o Lula está tendo dos seus assessores de enxergar o óbvio. Por exemplo, esse problema do Bisol, não há nada que justifique demorar tanto tempo a enterrar uma candidatura que já morreu. É evidente que o PT não tem como carregar nas costas, durante toda a campanha, este peso morto, porque será transformar a candidatura do Lula num fórum permanente para discutir a vida pregressa do Bisol, se foi correto, se não foi correto, se foi ético, se não foi ético. O Lula vai passar a campanha inteira discutindo isso, se não se livrar rapidamente dessa cara. Também o fato de um candidato que não está atravessando um momento de tranquilidade, né, em que está caindo nas pesquisas, o seu competidor mais próximo está disparando, e ele não comparece ao primeiro debate, com a desculpa esfarrapadíssima que tinha agendado outros assuntos, que outros compromissos. Carreata onde? Essa hora da noite. É uma desculpa absolutamente frágil. Parece que o Lula está meio perdido nesse momento da campanha. Não é uma crise grave, mas deve ser muito preocupante para o PT. Rondino. Obrigado, Vilas. A seguir, adiada mais uma vez a decisão que o governo vai tomar sobre o reajuste salarial dos funcionários públicos. Confira agora como ficaram as cotações do dólar paralelo e do comercial. O dólar comercial foi vendido hoje a 93 centavos. No mercado paralelo, ficou em 94 centavos. O presidente Itamar Franco adiou mais uma vez a decisão sobre o aumento do funcionalismo público. Chagas, a equipe econômica, os ministros da administração federal e do próprio Estado-Maior das Forças Armadas já conseguiram chegar a um consenso sobre os ajustes ou não? Onde está quase, mas ainda não chegaram. Os militares gostariam de ter um aumento superior aos 34% que a equipe econômica está oferecendo. Hoje, o ministro Romildo Carim já falou em adiar os índices desse aumento para o mês de agosto.
ministro da Fazenda não poupou esforço físico para prestigiar os militares. Ele foi a pé assistir a uma cerimônia no Estado-Maior das Forças Armadas. Mas para que a equipe econômica e os militares consigam chegar a um consenso sobre o reajuste dos salários, ainda está precisando muita conversa. A Fazenda está propondo um reajuste de 16% para os servidores civis e 34% para os militares a partir de setembro. As Forças Armadas querem mais. Mesmo assim, os ministros militares garantem que não vai haver nenhum tipo de indisciplina. O consenso do presidente que determinar, nós cumprimos. Na esperança de um reajuste maior, o ministro da Administração propõe que os índices só sejam anunciados em fins de agosto. Mas eu acho que se nós esperássemos uma reavaliação da Receita, poderíamos ter alguma coisa a mais. Todos os estudos para a definição do reajuste dos servidores, preparados pela equipe econômica e pelos Ministérios da Administração Federal e do Estado-Maior das Forças Armadas, estão com o presidente Itamar e foram examinados no final de semana. Mas o presidente ainda não sabe se anuncia o reajuste agora ou se deixa para mais tarde, atendendo à sugestão do ministro Romildo Caim. E quem estava uma fera hoje, ou melhor, continuava uma fera, porque está desde sábado, dava pulos dessa altura, era o ministro da Fazenda, Rubens Recupero. Ele deu uma volta aqui em Brasília no fim de semana para ver como estavam os preços e sentiu que os preços das roupas, do vestuário e dos tecidos está escandalosamente alto. Ele deve suprimir parte da alíquota de importação para ver se os preços baixam. Agora, aqui para nós, deve fazer mais ou menos um mês que o ministro então não vai às livrarias, que os preços dos livros também estão pela hora da morte. E foi instalada hoje a Comissão de Sindicância, que vai apurar a liberação das bagagens dos tetracampeões e dos 70 caronas que vieram no mesmo avião dos jogadores. O trabalho da comissão não tem data para terminar. A comissão é pequena, formada por apenas 3 integrantes: Joaquim Viana, delegado do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro, Serafim Pereira, superintendente da Receita Federal, e Ditimar Brito, procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional. Nomeada pelo ministro da Fazenda, Rubens Recupero, ela não tem prazo para trabalhar. A função: apurar o que aconteceu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no desembarque da comitiva da Seleção Brasileira. Os integrantes da comissão contam com um leque de possibilidades. A mais forte é concluir nem pela culpa de A, nem pela culpa de B, mas o que é conhecido como estado de necessidade. Ou seja, a lei precisava ser burlada porque a liberação da Seleção Brasileira era uma necessidade maior. A justificativa é que se os jogadores ficassem retidos por muito tempo, poderia haver até um quebra-quebra no Aeroporto Internacional do Rio. Mas se a tendência dessa comissão é em não achar culpados, não se sabe ainda se os jogadores serão obrigados a pagar os impostos de tudo aquilo que trouxeram. O fato é que desde a última sexta-feira, a comissão está fazendo um levantamento na imprensa brasileira sobre o que foi publicado sobre o assunto. Tomara que saia divulgada a lista dos 70 caronas que viajaram no avião. Nós vamos agora saber das últimas novidades na Presidência da República com o repórter Luiz Carlos Pinto. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Chagas. Há um verdadeiro jogo de empurra sobre a responsabilidade pela liberação das bagagens da seleção. Hoje, o ministro Mauro Durante, secretário-geral da Presidência da República, divulgou nota oficial desmentindo as notícias de que ele teria determinado à Receita Federal a liberação das bagagens. O ministro garante que essas notícias não têm qualquer fundamento. E o presidente Itamar não quer mais comentar esse episódio e o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, procura se livrar de qualquer responsabilidade. Uma outra informação: o presidente Itamar esclareceu hoje que cada ministro poderá apoiar o candidato de sua preferência, mas que nenhum ministro poderá usar a máquina administrativa ou o cargo em benefício de qualquer que seja o candidato. Você, Chagas. O presidente Itamar está certo. É evidente que ele não vai deixar usar a máquina do governo, mas o candidato dele, todo mundo sabe, ele mesmo já falou, é o Fernando Henrique Cardoso. Se por hipótese o Fernando Henrique vencer, Itamar será praticamente o único presidente que conseguiu ver o sucessor um aliado. Porque desde o governo Dutra que todos os presidentes sentem que entra no lugar deles alguém adversário ou até inimigo.
A única exceção, e uma exceção estranha para isso, foi quando o general Geisel conseguiu eleger o general Figueiredo. Fora deles, nenhum outro. Continua. Obrigado, Chagas. Veja a seguir: cada jogador paulista da seleção brasileira ganha de presente uma barra de ouro. Daqui a pouco. Confira a cotação do ouro na Bolsa de Mercadorias e Futuros. O grama do ouro foi cotado em R$ 11,43, em baixa de 0,8%. A torcida mineira fez uma grande festa para o tetracampeão Ronaldo. O atacante, que estava no Rio com a família, foi especialmente a Belo Horizonte para receber a homenagem e disse que não quer deixar o Brasil. Os torcedores foram receber o jogador no aeroporto da Pampulha. Camisas da seleção brasileira, bandeiras e fotos do ídolo. O menino de 6 milhões de dólares desceu do avião com um boné verde e amarelo. Em cima do carro do Corpo de Bombeiros, seguiu para a prefeitura, onde uma legião de fãs o aguardava. As creches se espremiam para ficar perto do ídolo. A polícia teve que usar a força para conter a multidão. Ronaldo ganhou um troféu e uma medalha e repetiu que quer ficar no Brasil, de preferência no time do coração. Cruzeiro. Clube que eu amo, clube que me deu toda a oportunidade para sobreviver no futebol. A polêmica sobre a bagagem da comitiva da seleção brasileira foi um dos destaques do noticiário da rede de TV americana CNN, que transmite para mais de 100 países. A reportagem revelou que o excesso de bagagem dos jogadores dividiu a opinião pública brasileira e virou uma grande discussão nacional ao lado da conquista do tetra. O governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, homenageou hoje os tetracampeões do mundo com um almoço no Palácio dos Bandeirantes. Quando os jogadores entraram no salão de despachos do Palácio dos Bandeirantes, parecia que a torcida estava num estádio. Foi muita vibração. Dos 11 jogadores convidados, apenas 6 vieram para as homenagens. O goleiro Sete, o lateral Cafu e o atacante Miller, todos do São Paulo. O ex-São Paulino Ronaldão, o meio-campo Mauro Silva e o atacante Viola do Corinthians, o mais descontraído e o mais aplaudido pelos torcedores. Cada um recebeu 6 barras de ouro da série Ouro Ecológico do Banespa. Cada barra pesa 31 gramas e no último dia 21 estava cotada em R$ 2.738,04. Na presença do governador Luiz Antônio Fleury Filho e do prefeito Paulo Maluf, os tetracampeões assinaram a petição pelos direitos das futuras gerações. O documento do pesquisador francês Jacques Cousteau, assinado em 32 países pela preservação da natureza em todo o planeta. No final da festa, só o jogador Viola, cercado pelos torcedores, deu entrevista. Cansado das homenagens ou não? De maneira alguma, eu quero é mais. Acho que é importante para nós brasileiros, para nós jogadores, uma homenagem como essa do Fleury. O Viola, para ir desse jeito, é hoje a figura mais alegre do futebol brasileiro. Veja a seguir: o rei da Jordânia e o primeiro-ministro de Israel assinam em Washington o acordo que põe fim à guerra. Veja agora como ficaram os índices de fechamento das bolsas de valores. A Bolsa do Rio fechou em alta de 0,4% e a Bolsa de São Paulo fechou em baixa de 0,4%. Esperança de paz no Oriente Médio. Israel e Jordânia assinaram os Estados Unidos um acordo que põe fim a uma rivalidade de 46 anos. A cerimônia, mediada pelo presidente americano Bill Clinton, teve a presença de 400 convidados no jardim da Casa Branca, em Washington. O primeiro-ministro de Israel e o rei Hussein da Jordânia assinaram o documento que prevê a abertura de relações diplomáticas com os dois países em combate ao terrorismo. O presidente americano Bill Clinton chamou os dois líderes de homens de visão por lutarem pela paz. O rei Hussein classificou a ocasião como um dia de esperança. Depois do discurso, o rei Hussein foi cumprimentado pelo primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. Rabin apontou o nascimento de uma nova era no Oriente Médio. O acordo repercutiu na faixa de Gaza. O líder da OLP, Yasser Arafat, deu parabéns aos dois líderes pelo fim das hostilidades entre Israel e a Jordânia. Na fronteira dos dois países, crianças jordanianas soltaram balões e se confraternizaram com os soldados israelenses. 22 horas de detenção numa penitenciária na Alemanha. A polícia alemã controlou uma rebelião de 40 refugiados algerinos que mantiveram o diretor da penitenciária como refém.
A rebelião começou ontem. O pedido de asilo dos argelinos foi recusado pelo governo alemão. Os refugiados botaram fogo na penitenciária e exigiram remoção para algum país vizinho. O motim só foi controlado hoje. A fronteira do desespero. 14 mil refugiados de Ruanda já morreram de cólera no Zaire. Este lago na fronteira do Zaire com Ruanda é a fonte de tanta morte. Mas os refugiados desafiam o destino e continuam tomando banho, lavando o rosto e até bebendo a água contaminada. Esta mulher disse que sabe que a água está contaminada, mas não tem outra opção. A ONU prevê que mais de 70 mil pessoas podem morrer de cólera. Nesse campo, um dos voluntários pede que os corpos sejam retirados para dar lugar aos bichos. Os órfãos estão sendo recolhidos por funcionários da Unicef. Esta mulher entregou seu filho ao voluntário. 4.500 crianças já estão sob os cuidados da Unicef. As instalações são precárias, mas as crianças recebem água potável e comida. O governo dos Estados Unidos prometeu uma ajuda maciça. Por enquanto, os únicos americanos que estão no Zaire são um grupo de soldados tentando descobrir a melhor maneira de ajudar. O governo americano tentou temporariamente ajuda aérea. A comida jogada dos aviões não estava atingindo os alvos. Os poucos mantimentos que chegam aos campos provocam pancadaria. A seguir, a Rede Manchete transmite esta noite o primeiro debate dos candidatos a presidente. Um surfista de 15 anos foi atacado por um tubarão numa praia do Recife. A parte do pé esquerdo arrancado. Praia de Boa Viagem, em frente ao edifício Acaiaca. O ponto de encontro dos surfistas da zona sul do Recife durante as marés altas agora é território dos tubarões. Só este ano, 4 surfistas foram atacados no mar. O último foi no final da tarde de ontem, possivelmente por um tubarão da espécie lixa. A vítima mais recente da fúria dos tubarões foi o surfista Carlos Frederico Alves, de 15 anos. Ele é a 4ª pessoa atacada por tubarões neste trecho da praia de Boa Viagem. O estudante surfava a pouco mais de 15 metros da praia, quando percebeu a presença do animal. Não houve tempo de fugir. O tubarão arrancou o pé esquerdo do estudante. Hoje a praia amanheceu quase deserta e o mar solitário. No Hospital da Restauração, Carlos Frederico se recupera da cirurgia e do trauma do acidente. Primeiro eu não consegui arrancar, a segunda ele arrancou. Eu fui por debaixo da prancha, e eu fiquei gritando socorro, socorro. Ele está estável, a lesão foi regularizada na sala de cirurgia e deveremos aguardar uns 10 dias mais para a gente fazer a cirurgia definitiva. Pergunta-se já é o 4º caso, porque não se proibiu o surf além dos arrecifes até agora. A polêmica medida do governo que autoriza a venda de remédios fora das farmácias reabre a discussão sobre o antigo hábito brasileiro, a automedicação. Nos Estados Unidos e na Europa, os medicamentos mais comuns, vitaminas, antiácidos e antitérmicos, podem ser escolhidos livremente pelo consumidor nas prateleiras dos supermercados há mais de 10 anos. Aqui no Brasil, a medida provisória que autoriza a venda de remédios pelo comércio em geral é recente. Está em vigor desde o início deste mês e está trazendo muita polêmica. A maior crítica de quem é contra a venda de medicamentos fora das farmácias é de que a automedicação, que já é grande no Brasil, pode aumentar ainda mais. E essa preocupação tem sentido. Segundo o Ministério da Saúde, 24% dos casos de intoxicação e envenenamento são causados por causa da ingestão de remédios sem qualquer orientação médica. O presidente da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, Pedro Zidói, alerta que uma dosagem exagerada de qualquer remédio pode trazer consequências graves. Aqui na farmácia vende também esses produtos sem receita médica. Mas aqui tem um profissional, tem os profissionais de balcão, eles estão qualificados para dar a orientação se o doente precisar. Outra associação, a Abrafarma, Associação Brasileira de Farmácias, e os donos dos supermercados defendem a venda de remédios pelo comércio em geral porque acreditam que a automedicação já acontece dentro das próprias farmácias. Hoje pela manhã, flagramos vários consumidores comprando medicamentos sem orientação médica. Eu já comprei. Compro calmante, com a tarja vermelha, o preto, tem a receita. Você acha que vender medicamentos nos supermercados aqui no Brasil vai dar certo? Eu acredito que sim.
E é até bom para estimular a maior competitividade, no momento em que você amplia os pontos de venda, isso estimula a competitividade e o consumidor acaba ganhando, porque provavelmente os preços caem. A ponte Rio-Niterói está na lista de espera da privatização. Foi o que garantiu hoje o ministro dos Transportes, Rubens Barba-Dini. O ministro esteve na ponte para as comemorações do dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. Os funcionários do DNR comemoraram a data, lembrando aos motoristas sobre os riscos que eles correm. Para isso, foram colocadas faixas na praça do pedágio e crianças distribuíram panfletos de São Cristóvão, santo padroeiro dos motoristas, com os 10 mandamentos da segurança no trânsito, como o uso do cinto de segurança e não correr. Não é só na ponte Rio-Niterói que a situação está precária. A malha rodoviária brasileira tem 60 mil quilômetros, 30% está em más condições. São 2.000 pontos críticos espalhados por todo o Brasil. Segundo o ministro dos Transportes, a solução é privatizar. Um dos primeiros pontos a ser privatizado é justamente aqui. Até abril, a ponte deve estar reformada com as condições necessárias para que os motoristas tenham total segurança. Nós estamos para receber as propostas com relação ao edital agora até dia 1º de setembro. Aí será examinado os custos do pedágio que elas estão propondo. E até 31 de outubro nós devemos assinar o contrato com a vencedora. O bispo auxiliar do Rio, Dom João Dávila, benzeu o ministro, a ponte e os motoristas. Depois, um helicóptero despejou milhares de pétalas de rosas que representaram a busca pela paz no trânsito. E vamos saber como estão os preparativos para o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Ao vivo da Associação Comercial do Rio, fala o repórter Renato Sato. Bem, Rogério, 5 empresários farão as perguntas para os candidatos no debate desta noite. No primeiro bloco, que vai tratar de inflação, dívida externa e interna, o debatedor será Humberto Mota, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. No segundo bloco, que trata de capital externo, o debatedor será Félix Bulhões, presidente da SA White Martins. No terceiro bloco, que trata de educação e previdência social, o debatedor será Mário Amato, presidente da Confederação Nacional da Indústria. No quarto bloco, que trata de política agrícola, o debatedor será Guilherme Afif Domingos, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. O quinto bloco, que trata da função do Estado, privatização e monopólio, o debatedor será Jorge Gerdau e Johann Peter, presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia. O sexto bloco é tema livre. Os candidatos terão 3 minutos neste bloco para falar. E nos outros blocos, cada candidato terá 2 minutos. Nós estamos aqui com a Márcia Peltier, que vai ser a mediadora deste debate e que estava até agora conversando, estava em reunião com os assessores para dizer para a gente o que foi tratado nessa reunião, Márcia. Bom, basicamente foram refeitos, falamos sobre todos os pontos que tinham sido discutidos antes com as assessorias, sobre justamente vários aspectos, entre eles um aspecto que eu considero crucial, que é o tempo de cada candidato. Sempre se pensa que vai poder se ter algum tipo de tolerância, mas nós teremos que ser aqui, Chapô, implacáveis com o tempo. Quer dizer, cada candidato vai ter 2 minutos para responder as suas perguntas. E depois ele pode completar até o seu pensamento a sua próxima pergunta. Nós não vamos ter que bater ao tempo. Isso foi um fato realmente que complica todo o debate, porque o candidato vai ter que tentar sintetizar as suas ideias nesse tempo hábil e, sinceramente, que tem que ser cumprido. Ô, Rondina, eu vou deixar a Márcia aqui à sua disposição para alguma pergunta que você quer fazer a ela. Quero sim. Mas, antes de mais nada, controlar alguns candidatos vai ser difícil. Boa sorte, viu? Mas eu queria saber o seguinte, pelas regras que você viu, que você conhece aí do debate, eu queria saber o que é que dá para se prever um debate comportado, em cima da discussão de temas importantes do país, ou é possível, em determinados momentos, a coisa pegue fogo com alguns candidatos trocando chumbo entre si? É possível ou não? Olha, Rondino, nós esperamos aqui um clima bastante civilizado nesse debate, mas num debate tudo pode acontecer. É evidente que o candidato que se sentir atingido vai ter o direito de resposta, mas foi uma coisa que se comentou nessa reunião, é o seguinte, não vai enfiar carapuça, quer dizer, não vai o candidato achar que foi atingido sem ter citado nominalmente. É evidente que críticas políticas podem ser feitas, o que não pode ser feito é uma ofensa pessoal. Nesse nível, eu acho que a gente pretende aqui um debate bastante, vamos dizer aqui, bastante civilizado, uma troca de ideias, é o que todo mundo espera. Certo, Márcio, obrigado, boa sorte a você, obrigado, Renato, pela participação. O Jornal Manchete vai ficando por aqui. Boa noite para vocês.